estão fazendo pergunta mental e eu estou respondendo. Isso aí é de extrema importância. Pode não ser importante para nós que já se conhece, mas para aquele que chega de fora, de forma tão desiludida, só você dizer o nome dele, e é uma coisa simples, ele vai assinalar a presença. E você olha, você não precisa perguntar o nome dele. E você olha e passa a tratar essa pessoa pelo nome. Só isso aí já muda muita coisa. Sabe por quê? Porque aí fora a gente está vivendo um mundo de redes sociais, mas que ninguém ouve ninguém. É muito complicado. Nem dentro da família nós estamos ouvindo as pessoas. Então o nome faz muita diferença, sim. Não sei quando tem um apagão, né? Pronto, o apagão teve essa experiência maravilhosa. A minha sogra quase surtou, quase perdi minha sogra. Ela, num surto de ligação, ela conseguiu falar com a minha esposa. Aí minha esposa colocou no viva voz: ai meu Deus, eu estou desesperado porque o fulano não chegou, e agora não chegou. E aquele desespero, eu disse: minha sogra, tenha paciência, ela vai chegar. E como é que você sabe que eu não estou conseguindo falar com ela? Disse: como é que a senhora fazia quando saía de casa, na sua época? A senhora ligava para a sua mãe? Ligava, não tinha telefone. Mandava e-mail, também não mandava não. E a senhora não chegava em casa? E sua mãe não esperava pacientemente? Que desespero é esse? Mas olha que coisa, a nossa dependência é tão grande da eletricidade, da comunicação virtual, que muitos surtaram, desenvolvendo um processo ainda maior de ansiedade. Complicado, mas é bom para chamar a atenção. Alguma coisa mais sobre recepção? Sim. Eu tive a oportunidade de participar de um simpósio lá em Paredes sobre recepção. E eles Ele não me convidou. Tá. E eles orientaram a gente, e eu tive a oportunidade de realizar isso, foi muito proveitoso, de que a gente não tivesse só esse cuidado de receber as pessoas com um sorriso no rosto, mas ter todo um cuidado durante todo o tempo daquela explanação, né, como que acontecia. E de fato, aconteceu mesmo. Por exemplo, a gente teve a oportunidade de ouvir, né, não tem esse contato. Ela gosta de participar das palestras, mas não é muito participante não. Aí, numa palestra, ela se sentiu mal. E me falou, comentou comigo. Aí quando eu vi que todo mundo assim estava mal-estar só, né? Eu não dei atendimento médico não. Aí quando a pessoa estava todo acolhido lá, todo sentado, aí eu fui para perto dela. Como uma pessoa conhecida, aí eu puxei algumas palavras, né, para ela acalmar, e saí de fininho, fui pegar um copo de água para ela e pedi a purificação. E voltei e dei essa água a ela. E continuei lá, segurando tomar, e depois eu disse, depois daquela hora eu me senti bem mais aliviada. E você veio para perto de mim conversando. Quer dizer, então eu acho que isso faz parte, né? Como eles vêm falando, é você estar atenta ao que pode estar acontecendo, né? Ou vendo a pessoa lá para fora, né? Assim, conversando com então. Qual é a nossa Constituição? Nossa Constituição é a energia. À medida que você vai para perto de uma pessoa com um sentimento de importância, de amor, de querer servir, ela sente. Você tem o poder exatamente, você tem o poder de influenciar naqueles pensamentos através só da sua presença. E logicamente quando eu fiquei ao lado dela, eu fiquei impresso, né? Claro. Você vê, você fez a experiência. É válida? É claro que é. Por quê? Porque você fez um acompanhamento. Quando você acompanha aquela pessoa, não é que você vá sair da recepção e ficar toda hora, mas você fica observando aquela pessoa. Observa o comportamento dela na tribuna, quando ela está sentada lá assistindo a palestra, se ela está se sentindo incomodada, se ela está se retorcendo. Chega lá, às vezes, de fininho, leva uma água. Discretamente. O que é que eu sento aqui do seu lado? Pede para alguém se substituir. Isso faz diferença.
Muita diferença. Né? Você ia falar alguma coisa? Diálogo fraterno. Próximo. O diálogo fraterno, eu costumo dizer que a gente deveria, em vez de ser dialogador, ser ouvidor, né? Porque o diálogo fraterno, como é que a gente vai fazer o diálogo fraterno? A gente vai fazer ouvindo o que aquela pessoa tem para a gente costurar nossas falas para ir propiciando caminhos para ela. Não vamos nos aprofundar no tema, mas eu quero dizer para vocês, por exemplo, que existe um grande erro de qualquer pessoa que vai enveredar pelo caminho do diálogo fraterno e achar que vai resolver o problema alheio. Não vai. Não vai. Você é casado muitas vezes 40, 50 anos com uma pessoa e você não conseguiu mudar ela uma vírgula, nem muito menos resolver os problemas dela. Como é que num diálogo fraterno você quer resolver os problemas de alguém em 15 minutos? Isso não vai acontecer. O dialogador fraterno não tem esse papel. O papel do dialogador é ouvir e apresentar roteiros para aquele que está na sua frente, para que ele mesmo, despertando em si o desejo, alicerçando sua fé, para que ele possa realmente começar ele mesmo o seu processo de autoconhecimento, de autocura, de reforma íntima. O diálogo fraterno é um dos setores que você tem um contato direto com a pessoa que vai ali relatar muitos episódios da vida dela. E você vai, sem julgamento, sem presunção, sem menosprezar. E o mais importante, que vai fazer com que a pessoa de fato possa se abrir com você, a empatia. Ela sentir que você faz parte dela naquele processo e que a dor dela pode ser relatada tranquilamente, que você vai tentar de qualquer forma ajudá-la no sentido de se importar com ela. O diálogo fraterno espírita, né? Ele pode ser não comparado, mas uma espécie de analogia com a confissão dos católicos, uma espécie de confissão seria isso? Não. É porque eu sei que os católicos eles perdoam aquela coisa, né? O padre, mas... É tão diferente que, por exemplo, qual é a competência que nós temos para julgar? Entenda que o padre, numa confissão, você se confessa, ele ali vai diagnosticar o volume de pecado que você tem e aplicar uma pena. Eu vou falar aqui para vocês de uma experiência que eu tive, aliás, foi a única. Eu só me confessei uma vez na vida e eu sempre tive inclinações a questionamentos. Já tinha problemas desde cedo. Então, me sentindo muito pesado, aquela coisa assim, 19 anos. E aí, eu fui numa igreja, numa tarde, para me confessar. Quando eu cheguei, tinham duas senhoras, que gentilmente as pessoas davam o nome de beatas, que iam se confessar quase todo dia. E aí elas disseram assim: não, moço, pode entrar. Tem certeza? Tem, a gente vem aqui quase todo dia. Então praticamente é uma santa, né? Vou entrar. O padre disse: fale tudo. Mas padre, todos os pecados? Todos. Tem certezas? Tenho, meu filho. Sou todo ouvido. Durou pouco, umas 4 horas mais ou menos. Eu acho que ele já não estava mais aguentando. Aí ele perguntou: tem mais algum? Padre, que eu me lembre não, mas se o senhor me der mais um tempinho, posso eu me esforçar e procurar nos refolhos da memória. Disse: não, meu filho, se você lembrar, venha numa próxima vez. Aí eu disse: pronto, e qual será a minha penitência? Ele disse: olha, você vai rezar tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria e tantas Santa Maria.
Aí eu disse, padre, eu posso aplicar a regra de 3 para os próximos pecados? Evitaria eu de vir aqui tomar o seu tempo e o meu. Ele disse, como assim, meu filho? Eu não estou entendendo. Eu digo, bom, na matemática a gente usa a regra de 3 muitas vezes para achar a solução de problemas. Então, baseado no fato de que determinados pecados só aplicam determinadas penas, eu posso usar a regra de 3 e quando novamente aplicar um pecado similar, eu vou chegar à quantidade de Ave Maria, Santa Maria e Pai Nosso que eu tenho que fazer, evitando assim de vir aqui e tomar seu tempo. Esse meu filho não venha mais não. Não venha mais não. Mas percebe que era uma bobagem que eu estava falando, mas que fazia sentido. Ora, então, por exemplo, nós não temos competência de julgamento. O dialogador, em situação nenhuma, deve diagnosticar, muito menos julgar. Falta-nos competência para julgar, e não é nós, qualquer um. Quer que eu dê um exemplo? Qual é a sua idade espiritual? Não sabe. Você não sabe quanto é a sua idade espiritual? Ela não sabe. Alguém sabe? Ninguém sabe. Então você, que é você, não sabe a sua idade espiritual, não sabe por tudo aquilo que passou em várias existências, e como é que eu, que estou diante de você, tenho competência para julgar o que você está me relatando, sem ter toda a sua ficha, sem ter conhecimento daquilo tudo que você fez, quando nem você sabe? Então nos falta competência. Não é à toa que Jesus disse, não julgue. Isso é uma nuvem, e grande nuvem. Então, como é que a gente vai julgar? Isso vale não só para diálogo fraterno, mas para a nossa vida no cotidiano. Como é que eu posso julgar atos quando eu não conheço a ficha de atos? Quando eu não tenho competência nenhuma para julgar? Então, o dialogador fraterno não julga. Dialogador fraterno não tem competência. Dialogador fraterno não diagnostica. É a mesma coisa quando se diz assim, tem um psicólogo que chegou na casa, vamos pôr ele no diálogo fraterno. Negativo. O dialogador fraterno, a princípio de tudo, ele precisa ter conhecimento doutrinário. Entenda que é um diálogo fraterno numa casa espírita, dentro do atendimento espiritual. Do que está se tratando? De questões espirituais. O psicólogo conhece? Se ele for psicólogo e espírita e tiver competência doutrinária, ou seja, o conhecimento ali básico, ok, sem problema. Mas ele só sendo psicólogo, estamos aqui nós menosprezando a área dele de forma alguma. Pelo contrário, você como dialogador fraterno, detectando que aquela pessoa está num quadro depressivo, você não vai diagnosticar, mas você pode orientá-la também a procurar assistência no campo material, porque ela está diante de você buscando auxílio no mundo espiritual, do espírito. Mas pode você então orientá-la para que ela também procure, inclusive dizendo, olha, nós somos toda uma parte de Deus, tanto o corpo quanto o espírito, e a ciência médica é dada por Deus. Deveremos procurar orientação médica para aquelas questões do corpo. Como aqui você procura ajuda na questão espiritual, também procure, sem diagnosticar. Vou mais longe, sem indicar profissional nenhum. Mas eu tenho um amigo aqui na casa que é um excelente psicólogo. Deixa que a pessoa ache ele no Google. Se ele é tão bom assim, ele está lá no topo. Mas você indicar, não indique. De forma alguma. Não indique. Diálogo fraterno tem como finalidade você ouvir a pessoa e criar roteiros para que ela possa se ajudar, curar-se, ou buscar o seu conhecimento, buscar suas instruções. Ela, não você. Você não tem esse papel de consertar. Naldo, eu posso dar meu telefone para... Não. Mas a Espiritismo não fala para criar vínculos? Vínculos sim, dependência não. Você não é terapeuta para estar atendendo em casa, para criar esse tipo de conexão, de muleta. Não.
Você deve ter vínculos com ela? Sim. Fazer atendimento de diálogo fraterno em casa? Não. Ah, Naldo, então eu não posso fazer um diálogo fraterno se eu encontrar alguém na rua ou na minha casa, ele bater na minha porta. Você não só pode, como deve. Ah, então eu não estou entendendo. Uma hora pode, outra hora não pode? Compreenda a situação como ela é diferente. A Alisson está lá, Magnólia brigou com ele, deu 3 tapas na orelha, está depressivo, está triste, não conhece de espiritismo, não conhece de doutrina espírita e procura um ombro amigo para poder falar. Eu posso fazer um diálogo fraterno com o Alisson numa padaria, batendo um papo? Posso. Mas depois eu vou orientando o Alisson que ele procure também uma ajuda espiritual, se for o caso. Mas aí vamos inverter o papel. O Alisson vai na casa, faz o atendimento do diálogo fraterno, me conheceu numa cidade como Macariá, uma cidade pequena, Currais Novos. Aí depois eu começo a encontrar com o Alisson na padaria, quero eu fazer o atendimento de diálogo fraterno dentro da padaria? Não. Negativo. No Espiritismo, uma coisa que a gente tem que aprender, a gente tem que deixar as muletas de lado. Nós, como constituição humana, a gente adora uma muleta. Todo tipo de muleta. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de enfrentar-se. E nessa dificuldade de enfrentar-se, a gente quer que sempre alguém resolva os problemas para a gente. Ora, nós queremos nos manter na zona de conforto. Dentro dessa zona de conforto é muito mais fácil que outra pessoa resolva meus problemas, que Deus resolva, que Jesus resolva, do que eu mesmo. Mas era a proposta de Jesus? Ou vocês esquecem que o diálogo de Jesus, ele sempre terminava numa pergunta? Você ia lá, fazia suas confissões e ele lhe questionava. Para quê? Para que você pensasse, para que você refletisse, para que você começasse a despertar em você conhecimento, para que você resolvesse seus problemas. Se fosse para alguém resolver os nossos problemas, Jesus tinha ficado aqui. Ele ficou, ele treinou a turma e disse assim: olha, agora a bola é com vocês. Eu estou do outro lado. Se me chamar, eu estou aqui, ajudando no que for possível para não infringir as leis criadas por Deus, pelo Pai. Mas eu não vou resolver seus problemas. Ah, não, mas Jesus, ele praticou curas, sim. Mas o que é que ele dizia? A tua fé te curou. Ora, nós sabemos que a cura existe 3 fatores predominantes: o merecimento, a fé e o auxílio daquele que impõe as energias. Mas ele nunca chamou a responsabilidade para ele, dizendo: olha, eu te curei, tua fé te curou. Ou seja, você teve que ter atitude, você teve que se esforçar, você teve que promover mudanças em você e chegar até o Cristo para que aquilo acontecesse. Ou vocês já viram falar que nos textos bíblicos tinha Jesus batendo na porta das pessoas dizendo: ei, tu não quer se curar não? Ei, e aí? Vamos se curar? Não. Vocês vão ver que todo aquele que teve o processo de cura, houve muito esforço da parte dele. É esse esforço que a gente muitas vezes quer relegar. Eu vejo pessoas pegar um livro como o Evangelho pela primeira vez, cheio de transtornos, cheio de problemas, cheio de conflitos, e olhar para ele e dizer: nossa, isso aqui, ó, é muito grosso esse livro para a gente ler. Eu digo: imagine quem escreveu. Então perceba que nós até agora não construímos nada. O que nós construímos de fato? Nada. Tudo que a gente tem aproveitado foi porque outros construíram. Então nós queremos nos manter numa zona de conforto e nem sequer pegar um livro para ler, sabendo que aquele livro vai fazer toda a diferença em nossa vida, desde o momento que eu leio, estude e aplique. Mas eu não quero, eu quero que outro resolva. Olha, você não tem como, por exemplo, eu estou precisando de um emprego aí, tem como você chamar o espírito tal para estar dando uma forcinha, não? Olha só, corrupção ativa no mundo espiritual. Claro. Ora, temos nós 5 aqui, pleiteando uma vaga, mas eu estou querendo que através de formação de quadrilha, que Alisson se empenhe em trazer um espírito. Já temos 3, eu, Alisson e o espírito.
Formação de quadrilha. Para que esse espírito intervenha através de intuição daquele que vai me julgar. Você já sabe o que é isso aí? Somos nós dizendo assim, não, eu não preciso me esforçar não, porque eu tenho o espírito tal ao meu dispor, ele vai lá e resolve o problema. Mais ou menos isso. Eu já tive uma cena muito interessante, muito intrigante, inclusive no começo de carreira, eu fui num centro espírita onde tinha um irmão nosso que deu passividade a um espírito com o nome de irmão Pedro, e a pessoa chegou lá no atendimento espiritual, foi conversar com o irmão Pedro e disse, olha, eu trouxe minha carteira para o senhor benzer. Esse espírito ele não era muito evoluído não, que a primeira coisa que ele disse que nome que encontrasse lá fora na porta. Ele disse, a Associação Espírita Diogo Vasconcelos. Eu disse, então, não tem agência de emprego não. Você quer arrumar emprego? Volta para casa, começa a estudar, melhora seu currículo, põe em vários lugares, te esforça, que aí vai aparecer emprego. Aqui não tem competência para isso não. Esse espírito, provo eu que ele não era muito evoluído, porque ele falou isso na frente de todo mundo. A pessoa não sabia enfiar o rosto. Esse espírito aí não deu uma boa recepção, né? Excelente a recepção dele. Até hoje a pessoa deve estar estudando para melhorar o currículo. Mas você percebe que na base de tudo nós temos o quê? Sempre querendo que alguém resolva o nosso problema. Então muitas vezes a pessoa vai chegar no diálogo fraterno querendo que o dialogador resolva o problema. Querendo uma resposta pronta de um problema que já existe há muito tempo. Olha, eu estou casado há 25 anos, meu marido, eu venho para o centro espírita, falo para ele que a doutrina espírita é maravilhosa, falo para ele de Kardec, falo para ele dos feitos de Chico Xavier, do orador de Valdo Franco, de quanto isso aqui é bom, maravilhoso, quanto a gente evolui, mas eu bato na tecla com ele, eu insisto com ele e ele não vem. Meu marido é muito problemático. O que é que essa pessoa quer ouvir de você? É verdade. Tudo que ela quer ouvir é verdade. Eu não preciso ir longe. Eu tenho um casal próximo a mim, que ela é espírita e ele gosta dela do bar. Ela começou a insistir com ele que ele fosse para a doutrina espírita. Ora, imagine que para um bebedouro, o que não dá prazer é beber e estar no bar, de forma social. Ponto. E ela, muitos conflitos com ele, começou a ter muitos conflitos, porque ela queria, porque, não, porque você não pode beber, porque você não deve beber, porque a bebida faz mal, quando foi um dia, ela me perguntou, bem na frente dele, não era um diálogo fraterno, a gente tinha intimidade, e ela perguntou, tá vendo, Naldo? Você como espírita, olha esse nunca de bico que me colocou. Você como espírita, foi bom ter vindo aqui. Agora eu quero que você diga para ele, olha a situação, o quanto ele está errado. Eu chamo ele para mostrar isso. Agora, vocês podem fazer um acordo. Muito bom. Não é coisa que a gente vai falar de diálogo fraterno, mas vocês podem fazer um acordo muito bom. Qual é o acordo? Ele vai para assistir as palestras com você e você em seguida vai para os bares com ele. Que é isso? Não. Você como espírita dizer isso, minha querida, perceba. Quando você está sendo egoísta na sua fala, você quer que outro goste de algo que você gosta. E porque você entende que é bom, você quer que ele também entenda que é bom e que ele faça o que você faz. Isso não vai acontecer dessa forma. Porque é um sentimento de egoísmo. É uma imposição da minha parte de querer que o outro aceite as coisas como eu, pela minha ótica. Então tomem cuidado no diálogo fraterno, porque de vez em quando a gente chega com essa sinuca de bico. As pessoas são espíritas e querem que outros se tornem espíritas a qualquer custo, a qualquer preço. Não funciona assim. Nem com os parentes. Não funciona. Meus parentes, por exemplo, não são espíritas. Vou eu lá condená-los, julgá-los, dizer, não, vocês têm que espírito? Não. Eles vivem a vida da forma como lhe convém, e eu, como espírita, tenho uma obrigação: auxiliá-los. Na hora que for necessário, na hora que for preciso, quando eles requisitarem meu auxílio. O exemplo também, né? Dia a dia pode despertar a curiosidade deles, né?
Amigo, Chico Xavier dizia uma coisa bem interessante, é um jornalista, quando ele questionou sobre oradores espíritas. Chico, como é que está o movimento espírita de oradores? Ah, meu amigo, está muito bem servido. Ele não disse isso, mas eu vou dizer. Nós temos Didivaldo Analdo, para você ver, do extremo ao outro, o meia boca e o top de linha. Mas o espiritismo está tão bem servido de oradores que de fato o que ele está precisando é de exemplificadores. Você não vai conseguir mudar ninguém pela sua fala, mas você pode mudar muita gente pelo seu exemplo. Por isso que a mudança, segundo John DeAndre, né? A mudança é de cada um, né? Transformar o seu conhecimento em prática. É porque a gente tem uma mania muito feia. Quer que eu diga qual é? A presunção. A gente dá uma passada pelo livro do Evangelho, uma passada menor ainda pelo livro dos Espíritos, e a gente já se sente Allan Kardec. E já começa a arrotar conselho para todo mundo. E já começa a apontar o dedo para todo mundo. E já começa a diagnosticar roteiro de evolução para cada um. Olha, se tu fizer isso direitinho, passagem direta para o nosso lar. Passa nem um umbral. Somos nós. Presunção. Temos espíritas que têm a presunção de entender que a nossa religião é a única do mundo que é certa. Será? O espiritismo é a mais certa para mim. Pode não ser para outro. Ah, então aquele outro tem menos valor porque não colabora das minhas ideias? Foi isso que Kardec nos ensinou? Foi isso que Jesus nos ensinou? Haroldo diz numa palestra dele que eu assisti, os espíritos não devem desejar um mundo de espíritas, mas sim um mundo de homens de bem. Sim. Vamos trazer aqui Jesus para a conversa? Fica muito mais fácil. Jesus educou a gente para ser espírita? Jesus educou o ser humano para ser igual? Educou? Não, porque não existe ninguém igual. Cada um de nós é um mundo. Então Jesus nos educou para a diversidade. E que tipo de educação é essa? É a educação onde eu aceito você do jeito que você é. Você do jeito que você é. Você do jeito que você é. Essa é a educação proposta pelo Cristo. Quando eu aceito você na sua constituição, com o seu pensamento, com as suas ideias, nós não vamos ter problema nenhum de relacionamento. Não precisa ir longe. Alisson sabe que eu tenho 2 amigos em São Paulo de muito tempo, e sócios, faz 24 anos, e perceba que eu só tenho 26. Então, nós não temos discussões quando um é católico, o outro é evangélico, e eu sou espírita. Detalhe, os 3 praticantes. Não é aquele católico que, por exemplo, nunca vai numa missa e diz assim, você é o quê? Por falta de opção, sou católico. Não, católico praticante, evangélico praticante e espírita praticante. Temos discussão a respeito disso? Nenhuma. É claro que em tom de brincadeira eu digo que eu sou o mais inteligente e o mais certo, mas num tom de brincadeira, porque eu não tenho competência para julgar a fé de ninguém. E eu preciso, para que vivamos bem, que ele seja espírita? De forma alguma. Mas eu preciso respeitar o que ele profere de fé. Tanto que eu fui ao batismo de um deles, na igreja evangélica, até me propus a empurrar a cabeça dele na piscina. Ele, entendendo que eu tinha outros pensamentos, disse, é melhor não. Talvez você empurre e não queira tirar a minha cabeça, mas eu estava lá. Só evangélicos no meio. E eu lá. Sabe o que aconteceu? Determinada altura do acontecimento, o pastor me pede para que eu proferisse algumas palavras. Naturalmente me apresentei como espírita e falei de Jesus, sobre Jesus. Porque eu não podia ali, por educação e por respeito aos que estavam ali presentes, falar da minha fé, falar do pensamento espírita. Mas se a gente falar de Jesus, ele abre qualquer porta. Eu nunca vi um chaveiro desse. Qualquer porta ele abre.
Então, se nós também não pararmos de entender que a gente tem que pegar as bandeiras e descer as bandeiras religiosas e hastear a bandeira do Cristo, nós vamos ter muita dificuldade de viver nesse mundo. E é a grande dificuldade que nós temos de relacionar. Por quê? Porque a gente quer entender que nós somos o certo. Não. A doutrina espírita é certa segundo a sua ótica, a minha ótica, mas para a ótica de muita gente não é. Não é. E devemos respeitar. Sem esse respeito, não vamos muito longe. Vamos ter sempre conflitos. E vamos, à vez de estar dialogando, e ao invés de a gente estar agora como dialogador fraterno, a gente vai estar do outro lado pedindo para ser atendido. Por questões nossas. Mas é nossa e eu vou dizer o porquê. Porque não foi nada do que Jesus ensinou, não foi nada do que Kardec ensinou, não foi nada do que está no Evangelho. O Evangelho, volta a dizer, ensina, a proposta de educação é para a diversidade. Para que eu respeite você do jeito que você é. Não importa sua cor, não importa a raça, não importa a sua orientação, nada disso importa. Nada disso importa. Importa que eu lhe respeite. Porque nós somos preconceituosos e precisamos nos livrar disso. Quer que eu dê um exemplo aqui de preconceito rapidinho? Um preconceito até light. O pessoal do Sul não quer ser de São Paulo. O de São Paulo não quer ser do Rio. O do Rio não quer ser mineiro. O mineiro não quer ser baiano. O baiano já não quer ser de Recife. E o de Recife nem pensar ser de Natal. E o de Natal não quer ser de Currais. E o de Currais já não quer ser de Acari. E o de Acari não quer ser do sítio. Nós somos assim. Aí o Espiritismo vem mostrar para você que o planeta Terra é bem miudinho, que nós somos eternos, que nós temos a pátria espiritual como moradia e não essa. Então um dia você vai reencarnar em Acari, outro dia em Currais, outro dia lá na França, por aí vai. Então de onde você é realmente? O universo. Simples assim. Mais algum questionamento no diálogo fraterno? Muitas vezes as pessoas, de forma indireta, elas começam a querer passar pelo mesmo atendente e nunca avançar. Tem que ser observado isso. É importante que na casa tenha mais de um, mais de dois. É importante que tenham 3, 4 pessoas sendo realmente dialogadores fraternos. Para